aí as reflexões da noite. Quem é o vosso inimigo? Obrigado. Tira até um pincel. Você tem que estar só. Seleciona. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de dizer que é com muita alegria que estamos aqui, né? E nosso objetivo aqui hoje, nós pretendemos trabalhar essa questão de quem são nossos ou quem são vossos inimigos. E a proposta de hoje mesmo é um bate-papo mesmo, bem informal, no qual a gente quer trazer a reflexão, né, dessa questão de inimigos e trazer também um pensamento, né, e uma proposta, né, uma pergunta interna, né? O objetivo é esse, uma pergunta no eu de cada um, né? De que cada um faça essa pergunta para si mesmo. Quem são meus inimigos? Né? E fazendo essa perguntinha na mente e com absoluta certeza que... Nós temos até as 9, né, Gilberto? Até as 9. Com absoluta certeza que antes das 9, nós vamos ter isso muito claramente em nossa mente. Quem que realmente são nossos inimigos? Porque é muito fácil a gente culpar culpar os outros, né? Mas aí a gente tem que trazer à nossa mente essa reflexão, né? Aí já começamos, né, exatamente com essa pergunta, né? Quem são nossos ou vossos inimigos? Será os encarnados? Será os desencarnados? Ou algum outro? Quem será? Será você? Será nós mesmos? Pois é. Será nós mesmos? Então o objetivo é exatamente esse, né? E quando a gente pergunta, né, sempre é falado, amai os vossos inimigos, né? Como assim? Como que a gente ama os nossos inimigos? Né? Pessoal, aqui hoje vai ser mesmo a gente batendo um papo e conversando. Diz que tá? Jesus Cristo falou, amai seus inimigos como se fossem seus amigos. Não é isso? Vejam bem, amai os seus inimigos como fosse os seus amigos. Né? Será que é isso mesmo? Vamos começar a refletir. Sou muito bem colocado. Seu nome é? Clenir. Clenir. Será que é exatamente dessa forma literal que podemos pensar sobre isso? Será? Veja bem, quando e se temos um inimigo ou inimigos, o que acontece? São pessoas, indiferente de encarnados ou desencarnados, que querem nos ajudar ou não querem nos ajudar? Te prejudicar. Não quero. Né? Esse é inimigo. Às vezes é até muito forte falar a palavra prejudicar, né? Mas vamos pensar assim, né? Que não quer nos ajudar. Né? Essas pessoas, será que, né, se a gente for observar, será que essas pessoas a gente tem que, por obrigação, né, tratar exatamente da mesma forma? Exatamente da mesma forma. Né? Ou seja, abrirmos os nossos lares, né? De tal forma com que fazemos no nosso íntimo com os nossos familiares e amigos. Será que seria exatamente da mesma forma? Será? Eu acho que nós Aqui. estamos muito longe disso. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. Jesus falou o seguinte, quando você tomar um tapa no rosto de um lado, vira o outro, o cara bater no outro. Não é isso? Vamos falar nisso depois, Pois tá? é. Vamos citar também. Mas será? O que vocês acham da pergunta? Com Não, certeza não é não. Não? Não. Por quê? Primeiro que quando você encontra com uma pessoa que não gosta de você, você já não tem mais, você já sente uma coisa diferente do que você encontrar uma pessoa que você gosta.
Vejam É bem. completamente diferente né? Do que você encontrar uma pessoa que você ama. Teoricamente, se eu levar uma pessoa que não gosta de mim para dentro da minha casa, eu estou tentando me aproximar dela, tentando reduzir aquela distância que existe entre nós. No entanto, existe também um receio de você levar uma pessoa que não gosta de você para dentro da sua casa para tentar reduzir esses laços e causar um problema ainda maior, né? Então, assim, a gente deve amar os nossos inimigos, sim, cuidar deles, nos aproximar deles, mas até o ponto de você levar para casa, aí já tem uma certa confiança. Veja bem, tá vendo como que Jesus, ele fala muito por parábolas, né? Então, essa fala por parábolas traz exatamente nisso aí, né? No nosso entendimento, através da sua fala, né? A gente conseguir ter o quê? A fé raciocinada, não é isso? As nossas ações, as nossas atitudes, de modo racional, né? Pela razão. Eu tive várias pessoas que teve a primeira impressão de mim e não gostaram. E ficou aquele ambiente ruim. E até tem jeito de conversar. E eu passei por cima e até então, hoje, são um grande amigo meu, mas eu trabalhei aqui, entendeu? A casa pessoas. Então, às vezes, podia ser alguma coisa pequena que estava devendo ali, mas eu consertei esse tempo aqui agora. Eu achei legal, porque hoje eles me consideram um grande amigo. Mas já teve, de primeira impressão, eles achar que eu não prestava. Exatamente, né? Então, se a gente for observar, quando Jesus fala isso, ele quer dizer o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos, sim. Nós temos por obrigação amarmos os nossos inimigos. E quando ele fala, né, amar os nossos inimigos, né, de tal forma com que amamos os nossos amigos, ele quer dizer o seguinte, nós temos que amar os nossos inimigos, né? Esse amar, esse trazer para si, trazer para perto da gente, é o que é? É cortar completamente qualquer tipo de chaga, qualquer tipo de quê? De ódio, de rancor, de pensamento ruim, né? Como dito por ela, né? Não querer mal. Não querer mal, né? Como dito por ela. Se a gente for trazer esse inimigo para o âmago, né, do nosso lar, assim, de primeira instância, né? A princípio, de primeira instância trazer, será que nós traremos por algum tipo de obrigação ou será que nós trazeremos de coração? Não é mesmo? O Pai, ele fala disso de uma forma muito clara, né? Não adianta a gente fazer as coisas, não adianta a gente querer amar o próximo da boca para fora. Nem desejar para o próximo o que você não deseja para você. Exatamente, né? Não adianta a gente amar o próximo de falar, por exemplo, né? Eu amo minha esposa, ou eu amo meu marido, amo meus filhos, né? Sendo o que as atitudes do dia a dia não são coerentes. Mas no caso, eu posso não dizer que eu amo uma pessoa, mas se eu pratico o bem para ela, mesmo sendo meu inimigo, que graças a Deus eu não tenho, mas mesmo eu tendo um inimigo, entre aspas, e eu praticando o bem, sempre agindo a favor dessa pessoa, ajudando ela de forma indireta, eu acredito que eu não estou deixando de amar essa pessoa. Né? Você está apoiando. Eu estou apoiando, eu estou dando o auxílio que ela precisa, de uma maneira indireta, distante, mas eu estou praticando o bem. Sim. É uma forma correta? Sim, sim. Amar é só dizer? Não. O amor verdadeiro, ele vem Coração. muito mais das nossas ações, das nossas atitudes, do que da fala.
Não é mesmo? O pai sempre diz, né? O que vem da boca vem do coração, né? O que sai da boca vem do coração. Como a gente, por exemplo, xinga alguém, quando a gente, né, fala alguma coisa não grata, as pessoas falam assim, nossa, escapuliu, me desculpa, isso aí não é de mim. Será? Eu acho que é assim. Né? Será? Mas fala-se muito, você não tem inimigo, mas a gente tem muito inimigo oculto. Tanto entre nós, aqui, né, de carne e osso, quanto na espiritualidade. E às vezes a gente não sabe a pessoa inimiga. E como agimos com essas pessoas? Como elas agem conosco sem a gente saber? Às vezes elas se lobo em pele de porteiro. Você está numa relação muito boa e tudo, mas essas pessoas não são amigas. Não tem que ser necessariamente inimigo, mas podem apenas não serem amigas. Vamos começar a pensar de uma outra forma. Quem são nossos amigos? Seus próximos. Os próximos? Será? Todos são próximos. Será? O próximo aqui são os entes queridos que você considera como amigo. Porque se você não considerar eles como amigos, quem você vai ter como amigo? Amigo, para mim, é Jesus Cristo e Deus. Aí depois vem meus parentes, que é meus filhos, meus netos. Então, para mim, eu considero eles como meus próximos. E aí, o que vocês pensam? Quem são os nossos amigos? Eu penso de diferente. Os inimigos geralmente, como Deus é tão bondoso, Ele põe justamente dentro do nosso ciclo familiar, justamente para ter uma reconciliação. No caso, amigos de fora é mais amigo do que às vezes dentro de casa. Não, mas isso aí, ô Luiz, tem um detalhe. Tem um detalhe. É porque a gente geralmente considera amigo aquelas pessoas com quem a gente tem simpatia, que às vezes tem nos ajudado com algumas coisas. A gente precisa definir realmente quem são os amigos, né? Agora, O conceito nosso é aquela pessoa que nos trata com respeito, nos trata com consideração, que se reporta à nossa pessoa. Esse seria o conceito de quem são os nossos amigos, da nossa convivência do cotidiano, não? amigo é aquele que faz um para o outro de coração, não é? Lógico. Amigo não é aquele que faz para o outro esperando alguma coisa em troca. Vocês concordam com isso? Né? Então, para a gente começar, nós estamos só esquentando, tá, gente? Para a gente falar sobre inimigos, a gente tem que entender também o que são os nossos amigos, né? Lógico. Para a gente poder ter uma compreensão exatamente de quem são os nossos inimigos. Os nossos amigos, eles podem estar em qualquer lugar. Os nossos amigos podem ser encarnados, desencarnados, podem ser vizinhos, podem ser do seio do próprio lar, né? Pode ser uma pessoa que mora em outra cidade, tá certo? Né? Pode ser diversas pessoas, os nossos amigos. Né? Os nossos amigos são aquelas pessoas que a gente tem uma relação íntima, né? Uma relação íntima do coração, né? Uma relação íntima no qual há exatamente o quê? Né? Uma sintonia, uma troca, um amor mútuo. Né? Aí a gente começa a pensar, mas espera aí, qual que é a diferença então de um amigo para, né, vamos dizer assim, qualquer um encarnado? Porque o Pai não fala que devemos amar a todos. O Pai não fala que devemos amar o próximo como? Então, qual que é a diferença entre um amigo mesmo e o próximo? Exatamente, a questão da afinidade. E às vezes a oportunidade, né? A oportunidade de deixar a pessoa se aproximar. Continuação da A oportunidade plenitude. de conhecer, entendeu?
Os nossos amigos são aquelas pessoas que quando a gente chega perto, o coração bate mais forte, né? A pulsação, a corrente sanguínea bate. Cuidado para não confundir, né? Quando a gente se sente bem, né? Quando a gente se sente bem, quando a gente, né, dá um abraço, né? Mas um abraço gostoso e a gente sente aquela vibração, aquela energia, aquela sintonia. Esses, né, são os nossos amigos. Agora, será que convivemos com eles em vidas passadas? Ou não? Será? Obrigatoriamente não, porque nós podemos encontrar pessoas que têm a mesma sintonia mental que a sua, ter vivido em outros ambientes, mas como essa sintonia é propícia, você já se sente bem ao lado dela. A sintonia dela já é compatível, enquanto que outros já viveram a mesma coisa ao mesmo tempo e a sintonia é completamente diferente. Então, às vezes você é neutro em relação a ela, às vezes você tem aversão e às vezes você tem simpatia. Aí o que nós vamos aprender é levantar a nossa sintonia para poder ficar um mais próximo do outro. Esse é o aprendizado que nós estamos aqui tentando fazer. Tentando fazer, com certeza. Daí a gente já começa a pensar e refletir, né? Se nós já sabemos quem são os nossos amigos, agora a gente vai para os inimigos. Será que existe inimigo? Será? Né? Nós começamos a falar aí de encarnados, desencarnados, alguns de vocês falam, somos nós mesmos. Aí a gente começa uma reflexão, será que existe inimigo? Só uma pergunta antes da gente continuar. O pessoal do fundo está ouvindo bem? Está tudo? Está ouvindo? Será que nós temos inimigos? O que vocês acham? Existem almas que não são tão afins assim, né? Não são afins. O inimigo, eu acho que a gente é que, de certa forma, se fecha para aquela pessoa de tal forma que não tem não flui bem Da a abertura é relação. uma aproximação. Você já viu o casal quando separa com meio-dia? Já? Pois é. Alguns, né? Não preciso falar mais alguma coisa. Alguns, né? Pessoal, Conhecer, né? Quem está com você é só separar. E essa candizinha. Pessoal, os nossos inimigos, né, quando a gente trata os nossos inimigos, né, o Pai e a espiritualidade divina, deixa muito claro, né, toda essa questão de afinidade, toda essa questão do comportamento, do dia a dia, e vai um pouco além. A princípio, nós vamos entender como que nós temos inimigos, tá? A princípio. Mas no final, a gente vai chegar a essa conclusão ou não, tá? Ok? Então, tratando de que temos inimigos, nós temos basicamente os inimigos encarnados, os desencarnados, né? E dentro dos encarnados e desencarnados, nós temos também aqueles inimigos que a gente sabe quem são, né? Que a gente sabe, que a gente conhece, ou é um parente, ou qualquer tipo de encarnado, né? Ou aqueles desencarnados que a gente sabe, né? Que são desencarnados e são inimigos, né? Nós temos também falado pela senhora aqueles inimigos que a gente desconhece, aqueles inimigos ocultos, né? Que às vezes a gente nem sabe que são inimigos nossos. Não é isso? Mas são. Será por que isso acontece, gente? Será por que cria esse vínculo de inimizade entre os seres? É diferente ser encarnado ou desencarnado? Será por quê? Curioso que às vezes a inimizade surge do nada, né? Uma antipatia. E eu só posso acreditar que isso vem de outras vidas, porque assim não tem motivo na atualidade para que aquela pessoa desenvolva um sentimento de inimizade, querer te prejudicar, ou pelo menos não te ajudar em nada. Porque aquela pessoa também que não ajuda nada, está em situação de poder ajudar, e não ajuda, pode-se dizer que é um inimigo também. O que vocês acham? Eu sei bem colocar, não, mas eu imagino da seguinte forma.
os ocultos, muitas das vezes, eles são justamente impedidos de encontro para se reconciliar, porque a gente está para reconciliar com os nossos inimigos, não é assim? Então, às vezes não tem uma evolução ainda adequada para chegar a ponto de se encontrar. Então, automaticamente, se a pessoa é boa, está tentando ser bom de um lado, ainda não tem esse reconcílio de um lado, então eu acho que a espiritualidade ajuda no ponto de que ainda não está no próximo, no tempo de se encontrar para se reconciliar. Então eu imagino que aí é um processo de distância, de evitar que se encontre. Então eu imagino o culto dessa forma. Aqui, mesmo a gente na situação de encarnar, né? Eu mesmo já tive alguns sonhos com os inimigos e eles falando comigo duramente, quem vê essa carinha de santa desse jeito não sabe quem você é. A gente só pegando o gancho dela, futuramente é um tema que nós vamos tratar exatamente sobre sonhos. Pois é, olha pra você Tentar ver. desenhar. E é duro, viu? Você ir lá e ouvir. Falando que não, eu não sei. Pessoal, quando o pai fala, né, que a felicidade não é deste mundo, né, o que ele quer dizer com isso? Né? Que a felicidade não é desse mundo. Ele quer dizer que nós temos aqui apenas uma passagem aqui pela Terra, né? Nós estamos de passagem por aqui, né? No qual essa veste, né, esse corpo físico e material é apenas uma veste que pegamos emprestado, não é isso? E que nós temos que zelar por essa veste, não é mesmo? Tá? E temos que aproveitar todo o tempo de passagem aqui, minuto a minuto. Agora, quem foi que contou para o tal do ser humano que felicidade ele vai encontrar aqui, né? E que a gente passa a vida inteira buscando a tal da felicidade, né? Todo mundo fica procurando a felicidade, todo mundo fica procurando a felicidade e Deus fala, a felicidade não é desse mundo, o que vocês estão procurando? E agora? É porque, respondendo, é porque nós temos, né, os nossos vícios, né? E um dos nossos vícios é exatamente pensar o quê? Que a felicidade está no materialismo. Que a felicidade está aqui no materialismo e na posse. Né? No materialismo em termos de carro, casa, roupa, tudo que é material. E a posse muito no sentido de quê? Do ente querido, não é isso? Nós achamos que nós temos posse, propriedade, tá certo? Ou seja, nós temos isso enraizado, né? Que a esposa é posse do marido, não é isso? Que o marido é posse da esposa, que os filhos são posse do casal, não é mesmo? Aí a gente começa a trazer uma reflexão sobre isso, né? Posse. Isso é um sentimento muito negativo, não é mesmo? Vocês concordam? Ou não? Não é? É um sentimento muito forte, né? Essa questão da posse. E essa questão da posse, às vezes, ela traz enraizada muita coisa negativa, não traz? Sim. O pai mesmo disse, né? Os excessos, né? Nós pecamos muito pelos excessos, né? Isso traz muita coisa negativa. Trazendo coisas negativas e convivendo dia a dia com as pessoas, com os familiares, com os amigos, com as pessoas que convivemos no dia a dia, né? E com o nosso jeito de ser, aí a gente acaba criando o quê? Inimigos, às vezes, né? Às vezes a gente começa a criar uns inimigos, vamos falar agora um pouco dos encarnados, né? Através de bobagenzinhas, de pequenas coisas, a gente, né, reativa ou ativa esse sentimento de inimizade. Vocês já perceberam que às vezes nós somos tão melindrosos
que por uma palavrinha mal colocada, o outro se torna inimigo? Não é mesmo? Às vezes não foi de coração, às vezes é uma palavrinha que foi mal colocada. Ou às vezes a sinceridade demasiada. Né? O ser humano é engraçado, né? Ele quer que todos nós sejamos sinceros, né? Se chegar para o outro do seu lado e falar, você quer que eu seja sincero ou você quer que eu não seja sincero? Né? Aí o outro fala, não, seja sincero. Aí quando o outro fala uma verdade, o outro se milita e dói. Já pararam para pensar nisso? Já fica ofendido. Mas tem formas e formas, né, também de se falar. Exatamente. Né? Nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com a questão da fala. Não é mesmo? Muito bem colocado. A questão da fala. O como falar. Não é? O que faz mal para Deus não é o que sai da boca? Não é o que entra, não. O que faz O que mal. sai da língua é que faz mal. O que faz mal não a Deus, só complementando, né? O que faz mal a nós mesmos, né? É o que? É o que Pensamento e a língua. É o pensamento. O que sai da boca passou primeiro por onde? Não é mesmo? Não existe essa coisa de palavras em vão. Né? Nem chame meu nome em vão também. Não existe essa coisa. Né? Tudo nós temos, gosto muito de dizer que nós temos o quê? Em cima de nossa cabeça nós temos uma antena parabólica. Essa anteninha fica aí 24 horas por dia em cima de nossa cabeça. Que é exatamente o quê? A linha de comunicação, isso é apenas uma alegoria, tá, gente? Apenas, o que é? É uma comunicação, né, que nós temos com o Pai. Enquanto estamos acordados, enquanto estamos dormindo, essa anteninha, ela não para. Não para. Se ela não para, os nossos pensamentos, eles param? Não. Enquanto estamos dormindo, a gente para de pensar quando está dormindo? Não? Mas como que a gente... Você não sonha quando está dormindo? Para de pensar, como que quando a gente acorda, a gente... Você não lembra do seu sonho? Grande maioria dos sonhos a gente não lembra. Pouco, mas a maioria lembra. Mas não é que eu não tenho. Eu não sei, mas geralmente eu estou pensando num problema e quando eu acordo eu já tenho uma solução para ele. Eu não pensei. Você tem dúvida, sonho? Pessoal, para com os nossos inimigos, nós temos que tomar muito cuidado em termos de ressentimento, né? Em termos de ódio, de raiva, né? De mágoa. Né? Porque quando a gente começa a criar essa vibração, para a gente entender essa vibração, isso começa de dentro da gente. Tá certo? Se eu falo alguma coisa para ele, que ele, né, se sente magoado, se ele se sente ofendido, né, a gente tem que procurar entender o seguinte: fazer uma introspecção, entrar dentro do eu. Vocês já fizeram esse exercício? Dentro de si mesmo. Vocês já fizeram esse exercício? Tentar entrar dentro do eu? Pegar aquela chavinha assim, olha, abrir e entrar dentro do secreto. Entrar dentro do eu e começar a pensar o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu? Quem já fez esse exercício? Levante a mão, por favor. Eu já fiz. Ah, ótimo. Ótimo, ótimo. Né? E gostaram do que viram? Às vezes. Às vezes. Aqui, ó, deixa eu te falar. Quando eu ficava preso lá no quartel da aeronáutica, lá, aquela soldada, muitas vezes fica repetindo.
Faltava serviço, eu ficava legal. O autoconhecimento, isso é muito importante, né? Muito importante, para a gente conseguir o quê? Entender as nossas ações, as nossas atitudes, para que a gente poder enxergar o seguinte: onde estamos? Como estamos? O que estamos fazendo aqui? O que vamos fazer? O que nós estamos fazendo na Terra? Eu já ouvi isso muito. O que nós estamos fazendo aqui em Lagoa Santa? O que nós estamos fazendo aqui na CBN? Será que, não precisa responder, tá? Só pensar. Será que estar, né, num bar, ou estar assistindo uma novela, ou estar, sei lá, fazendo o quê? Será que o que é mais proveitoso? Ou estar numa casa de oração? O que traz de ganho? O que traz de aproveitamento? O que traz de instrução? Não é mesmo? Todas essas são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Para conhecer a ti mesmo, né? E não julgar a nós mesmos e nem julgar ao próximo, e sim conhecer a nós mesmos, porque a gente conhecendo a nós mesmos, nós estamos fazendo uma caridade com a gente mesmo. Como que a gente consegue fazer uma caridade com o próximo, né? Eu já vi muitas vezes pessoas até, né, entregarem aí cestas básicas, roupas e demais outras coisas, falar assim, ó, leva para casa espírita. Assim mesmo. Será que veio do coração? Às vezes veio que precisa se livrar daquele. Será? Né? A gente coloca, às vezes sim, às vezes não. Não é mesmo? Aí que está a coisa. Quem é a gente para poder julgar? Né? Isso cabe ao próprio ser, o próprio indivíduo, de ter o quê? O autoconhecimento. Ele conhecer a ti mesmo. E ele entender o seguinte: o que ele está fazendo de sua vida? Né? Ele está fazendo algo de produtivo, de proveitoso? Ele está exercendo a caridade? Ou não? Exemplo. Visita uma penitenciária, por exemplo. Né? Visita uma penitenciária, junta um grupo de pessoas e vai visitar uma penitenciária, por exemplo. Tá certo? Aí as pessoas vão naquela obrigação, porque tem que fazer caridade, vai lá, visita, sai de lá, nossa, até que enfim, acabou, tchau. Isso é caridade? É preferível não ir. Por quê? Por quê? Porque ela simplesmente o quê? Doou o seu tempo. Mas não doou o coração dele. Mas não doou o quê? O seu secreto, o seu eu. Não exerceu a caridade. Mas se essa pessoa está fazendo isso mesmo como uma obrigação, isso é um meio dela já está aprendendo, né? A amar, a querer fazer caridade, né? Vejam bem, quando tem um ser, né, completamente enrijecido, né, que ele não exercita a sua caridade, a sua fé, um ser completamente enrijecido, né, e que ele vai, né, nesse exemplo lá, por obrigação, já é alguma coisa, tá certo? Ele está tentando trilhar o caminho da caridade, ele está tentando trilhar o seu caminho. É muito melhor do que nada.
com absoluta certeza. Mas ele ainda não está o quê? No seio, no âmago da caridade. Tá certo? Ok? Pessoal, até agora alguma pergunta? Aqui, sabe o que eu acho? Quando a gente passa a vigiar mais a atitude da gente, eu acho assim que a gente descobre muita coisa que nós temos, assim, de atitudes que provoca no inimigo, você entendeu? Então a gente tem que todo dia trabalhar, cada dia você pensar, fala assim, mas essa atitude precisa disso, né? A gente tem que fazer a autoanálise, pelo menos naquele momento, cuidando das atitudes da gente. Se você está fazendo uma coisa que incomoda, você sabe que incomoda outra pessoa, é necessário continuar fazendo? Veja bem, se a gente está fazendo... Todo mundo ouviu a pergunta dela? Né? Ela te perguntou o seguinte, se a gente... Você quer repetir? Pode falar em voz alta. Quando você faz algo que você sabe que incomoda determinada pessoa e você continua fazendo com frequência, porque é bom para você, digamos assim, e você sabe que incomoda o próximo, será que é necessário continuar fazendo? Será que seria o momento de pensar, refletir? O que vocês acham? Eu acho que é isso, Você tem que se pôr no lugar da outra pessoa. Porque se a outra pessoa não gostou, de repente se você estivesse na mesma situação que essa pessoa está passando por esse problema, você está fazendo uma coisa que ela não gosta, e se você estivesse no lugar dela? Será que você não ia se irritar muito mais com o que você está fazendo? Veja bem, a senhora queria falar? Não, a respeito da caridade, às vezes a pessoa faz por obrigação. A gente mesmo, às vezes a gente faz determinadas coisas para determinados lugares, ou determinadas entidades, ou determinadas pessoas, com prazer. Outras vezes a gente faz mais sentindo obrigação. Aí está o sentido de repensar, né? Oi? Aí está no sentido de Não, repensar. pode repensar, porque às vezes, você se comparasse com uma situação que uma pessoa está passando, e você sente aquela vontade de ajudar. Outros, você se comprar, mas você ajuda mais por obrigação. Isso acontece comigo. Às vezes não. Entendeu? Aí que está a questão, né? O que ela acabou de falar, né? Quando toca o coração, aí já não é mais uma questão de obrigação, né? Tá certo? Quando tocou o coração, né? Você faz com prazer, né? Agora, nem sempre toca o coração. Então a gente não pode dizer que uma pessoa não é caridosa ou é totalmente caridosa. A pessoa tem a parte caridosa e a outra que ela não faz com caridade. O pai disse, né? O pai disse que sempre nós temos que fazer caridade, sempre. Isso é palavras do pai, né? E que a gente tem que ser caridosos com nós mesmos para a gente conseguir ser caridoso com o próximo. E aqueles que não têm ainda a capacidade de ser caridoso contigo, mas que ele enxerga no próximo um meio para poder fazer caridade no próximo, para chegar para próximo de ti e conseguir fazer a caridade consigo mesmo, é muito bem-vindo. Né? É muito bem-vindo. Mas voltando aqui, pessoal, nossos inimigos, nós temos que tomar muito cuidado também com nossos inimigos desencarnados. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos que entender, todos aqui são espíritas. Tem alguém que não é espírita? Ok? Eu ainda não sei. Ok. Ok. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dos desencarnados. Porque, assim, a grande maioria das vezes, né? Grande maioria das vezes, os nossos inimigos desencarnados
por um motivo ou outro, podem ter sido o quê? Né? Amigos ou companheiros nossos em outras vidas ou na mesma vida, né? No qual tenhamos algum tipo de problema, seja qual for, e tornou-se inimigos. Isso aí levou-se para o plano espiritual. O nosso objetivo aqui hoje, né, não é trazer questões muito além disso. Por quê? Por uma questão de tempo, né? E a gente começa a entrar em outros temas que não é nosso objetivo. Que aí vem a questão da obsessão, né? Vem a questão da desobsessão, vem a questão da vida pós, né? Morte ou a vida de desencarnado, tem diversos outros assuntos, não é nosso objetivo de hoje, tá? Mas trazendo a questão dos desencarnados, nós temos que também, o Pai disse o seguinte, que nós temos que rezar, nós temos que fazer as nossas orações, as nossas preces e vigiar a todo instante os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para a gente não criar vínculos de inimizade. E que se por um acaso, se isso houver e se isso acontecer, nada melhor do que a gente pedir um perdão, tá certo? Nada melhor do que isso. Que o Pai disse o seguinte, né? O forte, o maior, é exatamente o humilde. O forte, o maior, o por cima da situação, não é aquele que usou o quê? Da ignorância, do poder, às vezes, de persuasão, né? O poder da fala para domínio das pessoas, né? Não é. Mas é aquele o quê? Simples e ignorante, aquele humilde, aquele puro de coração, né? Então, quando o Pai fala, alguém falou aqui, eu acho que a senhora que estava aqui, né? Se não me engano, né? Se o Pai disse, né? Se foi ofendido, né? Que dê a outra face. Quando ele fala isso, será que ele quer dizer o seguinte? Se tomou um tapa no rosto, que deu o outro lado para tomar outro tapa? Será? Não. Ah, ele se preparar para um outro possível remédio. Não, ele... Mostrar o outro lado Mostrar o outro lado de quê? do da mal. ação. Se você recebeu o mal, você vai pagar com o bem. Você, ou pelo menos você não vai desejar mal ao outro por ele ter feito algo contra você. O tapa, na verdade, não é o tapa físico. É algo que você recebeu, que você não gostou, mas você não vai revidar, você não vai se vingar. Você vai orar pela pessoa, ou pelo menos, no mínimo, você não vai desejar mal aí. Esse é mostrar o outro lado. Vocês já experimentaram quando alguém está muito bravo, mas com muita, às vezes, né, com muita raiva, com alguma coisa negativa para com a gente, ao invés de aumentar o tom de voz e entrar na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, a gente abaixar o tom de voz, né, e chegar e falar assim, desculpa. Ou às vezes nem falar o desculpa, mas só de baixar o tom de voz e começar a falar e emanando amor para aquele irmão e pedindo a Deus mentalmente, falar assim, ó meu Pai, né, que amoleça o coração daquele irmão, né, que traga mais vida, mais fé, mais paz para o coração desse irmão. Será que esse irmão vai continuar dando tapa com as palavras? Eu tenho absoluta certeza que não. Vocês já observaram que grande maioria das discussões de trânsito, das brigas, elas se dão quando duas pessoas, basicamente na mesma faixa vibratória, elas se encontram? A gente vê todos os dias aí, não é isso? Um fecha o outro no trânsito, o outro xinga, o outro às vezes puxa, né, até uma arma, ou sai do carro e vai para agressão física. Será que isso é necessário? Será que esse, vamos dizer assim, esse empurrão, esse tapa na cara, será que
Quem levou esse empurrão, esse tapa na cara, esquece? Não. Será? Se tiver outras coisas mais importantes. E se não tiver? Depende da questão da humildade. E se ele levar isso consigo, pós-morte? Se levar para outro plano. Virou inimigo, né? Virou inimigo obsessivo. Não é mesmo? É. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Mas muito cuidado mesmo. Vocês já observaram o Pai Nosso? Aquela oração gostosa que a gente faz? Não é gostosa essa oração? Não é? Não traz para a gente uma paz, um amor, não é? Que a gente fala ou faz mentalmente de quê? De coração, não é? Não é isso? Né? Aí, dentro do Pai Nosso, tem aquela parte lá, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente está pedindo ao Pai o quê? Perdão pelas nossas ofensas. Assim, da mesma forma, com que a gente está pedindo perdão pelas nossas ofensas e pedindo ao Pai também que perdoa aqueles que nos ofenderam. Mas tem gente que age achando que está fazendo mal para os outros e está fazendo mal para si próprio, né? Eu particularmente conheço uma pessoa assim. Procura praticar o mal de tal forma que toda vez ela é a única pessoa prejudicada. Por pequenas coisas, por pequenos gestos, um detalhezinho, uma besteira que eu sou uma pessoa que não me incomodo com nada. Mas a maioria das vezes que eu vejo essa pessoa, ela está se incomodando com coisas pequenas, com coisas desnecessárias e procurando fazer um mal para as outras pessoas. Em consequência disso, todo mundo que ela praticou esse mal sai bem. E quem ficou com todo o mal guardado dentro de si foi ela. Vejam bem, vocês já ouviram falar da muito conhecida como, não vou falar o nome principal não, mas o nome secundário, a lei do espelho? Ou lei do espelho? Ou seja, da ação e reação, né? Não é mesmo? É a gente pensar exatamente e entender como se tivesse um espelho na nossa frente. Não é isso? Quando a gente emanar qualquer tipo de energia negativa para o outro, pessoal, aquelas luzinhas tipo laser, vocês já observaram quando a gente joga, tá aqui, aponta lá, vai longe, não vai? E se tem um espelho na frente, o que ela faz? Ela bate e volta. Quando a gente aponta os dedos, aqui olha, né? Normalmente a gente aponta assim, não é? A gente aponta os dedos para o outro. Não é isso? O que a gente está fazendo? A gente está tentando emanar energia ruim, não é isso? Lei do espelho. O que acontece? Aquela energia que a gente... A lei da ação e da reação, né? Se a gente faz o bem para com o outro, né? Nós estamos fazendo o bem para com conosco mesmo. Agora, e se a gente lança, né, através de ódio, raiva e diversas outras formas, energia não grata ao próximo? Essa energia está vindo para nós mesmos. Mas, na realidade, o que mais incomoda nos outros, o problema é nosso, nem é nosso. É porque aquilo é muito forte dentro de mim. E a outra é apenas uma vítima, sabe? Incomoda. Isso é muito forte dentro de mim. Em qual mundo que nós estamos? De provas e expiações. Não é isso? É aonde, né, que infelizmente ainda existe o mal.
ainda existe a energia negativa. Né? Vocês devem ter visto aí outras palestras, outros bate-papo aí na casa, no qual se mostrou, possivelmente deve ter visto, que a Terra está passando o quê? Por uma mudança, não é isso? Está passando por uma mudança drástica, no qual esse mundo ele está desenvolvendo, ele está evoluindo, né? E passando para um outro patamar. Não vou entrar no mérito, tá? Tá certo? Para a gente não estender que o nosso tempo já está acabando, né? Mas com a evolução do mundo e a evolução das pessoas, aí a gente faz a pergunta: será que nós aqui presentes nesse momento, encarnados e desencarnados, será que nós estamos evoluindo? Será? Se não estamos evoluindo do jeito que queremos, aí nós vamos voltar lá no início. Conheça a ti mesmo. Aí a gente tem que procurar o quê? Pegar a chavinha, entrar dentro do secreto, né? Conhecer a ti mesmo e pensar o seguinte: o que posso fazer para melhorar? Sei que teoricamente é muito fácil, né? Como, por exemplo, amar os nossos inimigos. Falar é fácil, né? Não é fácil falar? Vai fazer. Não é mesmo? Mas a gente já começa a pensar o seguinte: se eu não consigo fazer, a princípio, como e o que eu posso fazer para conseguir chegar naquele objetivo? Que é chegar mais próximo do Pai. Como posso fazer? É mesmo? É o que é? Jogar fora todas as nossas chagas, né? Rancor, mágoa, maledicência. E os dois principais, o pai e o filho. Orgulho e egoísmo. Não é isso? Porque se a gente faz a caridade com nós mesmos, né, a gente é tendencioso a fazer com o próximo, né? E a caridade é um remedinho assim, né? Aquele comprimidinho, aquele remedinho assim, muito bom contra o egoísmo e contra o orgulho, né? Porque o Pai disse, né, para a gente ser humildes, não é isso? Ser humilde não é deixar aquele outro atropelar, pisar na cabeça da gente, não. Não é isso. Tá? Não é isso. Ser humilde é o quê? Ser puro de coração, né? Se aquele te agredir, faça uma oração, né? Sai fora daquela pessoa, né? Mas faz uma oração, fala: Pai, ajudai-me aquele irmão, ele não sabe o que fala. Ou, Pai, né? Ajudai-me o coração, abrandai a sua mente, o seu coração, porque ele está no caminho avesso, no caminho contrário ao que o Pai quer, né? O Pai não quer que nós sejamos os seus, né, pupilos, não é isso? Deus e Jesus, né? Literalmente falando, apenas uma brincadeira, tá, gente? Vocês já viram aquelas galinhas assim, olha, né, que ficam rodeadas dos seus pintinhos? É isso? Onde que o pintinho vai, ela vai lá e busca o pintinho, mas ele quer que seus pintinhos ali ficam ali, olha, próximo de ti. O Pai é como se fosse assim, né? Ele quer o quê? Que os seus, né, que os seus amores, né, ele quer que os seres, eles ficam o quê? Pertinho, quer que nós ficamos pertinhos dele. E para a gente ficar pertinho dele, a gente tem que fazer o quê? Né? Tentar, né? Exercer a fé, a caridade, e trazer dentro de nós mesmos a paz. Né? A gente tem que estar em paz conosco, com a gente mesmo.
Mas nós temos que, o quê? Tentar. Paciência. Só para a gente acabar, quem é casado, ou tem namorado, ou convive com alguém, sabe entender isso, né? A convivência é muito difícil, não é? Cada ser, cada indivíduo, cada espírito, cada alma, né, é completamente diferente, né? Mas nós temos que exercer o quê? Né? O que é mais importante? São as palavras afáveis ou é o dia a dia de amor, de caridade, de paciência, de resignação, de aprendizado? Nós temos que entender, né, que a gente, sem ter paciência, a gente não aprende. Como todos nós aqui já sabemos, nós temos uma boca, nós temos que aprender a ouvir. A gente aprende mais ouvindo. E voltando àquela primeira perguntinha que eu fiz lá atrás. Quem são nossos irmãos? Será que somos nós mesmos? Se a gente vigiar, se a gente procurar dar a outra face, como já foi explicado o que é dar a outra face, se a gente estiver de coração puro, será que nós vamos entrar na faixa vibratória? Não. Será? Não, né? E aí o que acontece? Se nós não entramos na faixa vibratória, né, passa a pelo menos reduzir muito, né? Ou então a extinção dessa questão de inimigos. A maioria das vezes que extingue inimigos somos nós mesmos, as nossas atitudes. Isso. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, tá certo? E gostaria de dizer que pós-palestra, se por acaso alguém ainda ficou com alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de esclarecer, tá? Se por acaso isso tiver acontecido, né, estou até da reunião, estou à disposição, tá certo? Eu gostaria de agradecer a vocês muito obrigado.